Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Tocantins Rural, o podcast que conecta conhecimento e inovação da cidade ao campo aqui no estado do Tocantins. O nosso convidado de hoje é o professor Clauber Rosanova, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFTO. Ele é zootecnista formado pela Unesp, com mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal do Tocantins. E tem aí uma trajetória marcada pela pesquisa, pelo ensino em produção animal, sustentabilidade, arranjos produtivos. Ele é pai, além de professor, também é empreendedor e um entusiasta da ciência, da tecnologia e da inovação aqui no campo. Seja muito bem-vindo, professor. A gente agradece o convite e a chance de poder falar de ensino, pesquisa, extensão, um pouquinho do IFTO. Estamos à disposição. Para começar, eu quero que você fale brevemente a sua história, a sua trajetória. Eu sei que falar brevemente dessa trajetória, né, é tanto quanto complexo, mas você traçar aí uma linha de onde você começou, de onde você veio e aonde você está hoje, que é no Instituto Federal do Tocantins, na zootecnia. A minha história, eu sou um zootecnista improvável, né? Eu sou menino de apartamento de São Paulo, nasci na capital Ah, e sempre fui inquieto em saber da onde vinha o alimento. Quando da onde vinha o leite, o arroz, a carne. Só que eu morava na capital, morava em São Paulo. E aí, na época da adolescência, meu pai comprou um sítio, a gente começou a ir para lá e eu fui aprofundando e tal. E um belo dia cheguei em casa e falei, vou fazer zootecnia. Todo mundo falou, o quê? o que é isso? Quer trabalhar no zoológico? Quer fazer o quê, né? E eu tive que explicar para a família, porque as pessoas conhecem agronomia, conhecem veterinária e zootecnia, que é a área da produção animal, ninguém conhecia. Arrumei minha inscrição no vestibular, falei, quero estudar na Unesp em Jabuticabal. Na época tinha o manual do estudante, o guia do estudante, né? Dizia que era a melhor faculdade do Brasil. Eu falei, eu quero ir nessa aí. Fiz lá o vestibular, passei, fui. E de lá para cá nunca mais voltei para a capital, nunca mais voltei para São Paulo. Volto só para visitar a família e meus sobrinhos. Mas e como veio parar no Tocantins? No final da época da graduação, eu trabalhava com um orientador que a linha de pesquisa era produção de ovinos e caprinos. E quando eu estava me formando, surgiu aqui pelo Sebrae Tocantins, junto com a Secretaria da Agricultura Tocantins, um projeto, um programa de expansão do ovino-caprinocultura. Meu orientador ficou sabendo e falou, Cláudio, tem coragem de ir para o Tocantins? Falei, coragem do que? Eu não tenho nada, é só juntar a mochila e ir, né? Pois foi o que eu fiz. Juntei a mochila dia 4 de fevereiro do ano 2002, aterrissei aqui no Tocantins e nunca mais fui embora. E aí aqui você foi realizando pesquisas, tanto que você fez seu mestrado aqui, seu doutorado aqui também. Trabalhei aqui pelo Sebrae por 6 anos. Foi quando surgiu o concurso para o Instituto Federal, na época era o Campus Paraíso, no curso de agroindústria. Fiz o concurso, passei. Nesse meio tempo, concluí mestrado, doutorado. E em 2008 vim para o Campus Palmas para trabalhar no tecnólogo em agronegócio. Dali a gente abriu o curso de agronomia, de zootecnia. Já estamos aí com 18 anos de IFTO. Em 2020, você foi o coordenador, né, do curso de zootecnia do Campus de Palmas. Isso, E aí foi o primeiro coordenador. E isso. aí eu queria que você falasse um pouco de lá para cá, desde que você está aí, desde os anos 2000, né, no 2002, no IFTO, de lá para cá, quais cursos tem voltados para o agronegócio lá no Instituto? E como que é cada um deles, né? Cada um deles é voltado para qual área, qual segmento? Hoje o IFTO ele tem cursos no segmento do agronegócio de nível médio, nível técnico, tecnólogo e superior, inclusive agora já com mestrado e algumas especializações, né? Então a gente está espalhado hoje em diversos municípios, são vários campos. Só curso de agronomia o IFTO tem 6 espalhados pelo Tocantins, zootecnia somente no Campus Palmas, técnico em agropecuário em alguns campos do interior, técnico em produção de semente em Gurupi. Tinha o tecnólogo em gestão do agronegócio, esse foi um curso que foi extinto para dar vazão para os cursos superiores de bacharelado, né? Mas tem, fora os cursos da UAB, EAD, CREAD, então sim, hoje o Tocantins é muito bem representado na área dos cursos das ciências agrárias e do agronegócio, em todos os níveis.
Muito bom. E aí, as suas linhas de pesquisa, olhando o seu extenso currículo, produção científica voltada para ovinos e caprinos, Isso. arranjos produtivos locais, bem-estar animal, forragicultura e aquicultura. Eu queria que você falasse qual desses mais te inspira e qual você vê mais destaque e potencial no Tocantins. Claro que cada um tem, mas se você quiser falar melhor, né, onde cada área está direcionada, eh, pesquisa, produção, na verdade, né, melhor direcionada para cada região. Na verdade, o Tocantins, assim, é um estado num potencial imenso para diversas explorações. A minha paixão é produção de ruminantes, né? Então, gosto dos animais que comem capim, né? Ovinos, caprinos, bovino de corte, bovino de leite, que é um dos grandes potenciais do Tocantins, além da produção de forragens. A piscicultura é inegável o potencial do Tocantins, piscicultura e aquicultura, clima, água, a presença da própria Embrapa no estado, as espécies de peixes nativas, né? Então, são peixes de interesse no mundo inteiro, todo mundo é fascinado com o pirarucu, com o tambaqui. Agora a própria tilápia, a gente fala que é o frango da água, né? Sim. Está disseminado em todo o Tocantins. Então, as linhas de pesquisa de produção tem as que a gente mais gosta, mas todas elas têm um potencial imenso. E todas elas demandam pesquisa, demandam extensão, demandam assistência técnica e ainda tem muito para ser desenvolvido no estado do Tocantins. Agora uma curiosidade minha, quando você falou, citou aqui, né, da questão da aquicultura, a gente sabe que o estado do Tocantins tem um potencial gigantesco, inclusive para ser o número 1 do Brasil, Exato. a Embrapa Pesca e Agricultura está presente no estado do Tocantins. Na sua percepção, por que que, a gente ainda não está na ponta? É como você falou, né? A questão dos arranjos produtivos. O que é um arranjo produtivo? Um arranjo produtivo ele precisa ter uma cadeia completa, desde o produtor de insumos, ração, medicamento, equipamentos, até o consumidor final. Nesse meio do caminho, existe a parte do processamento. Então, quando a gente fala de abate, de frigorífico, de distribuição, muitas vezes o produtor pensa, não, a solução é ter um abatedouro. Mas não é só isso, porque um abatedouro é uma empresa. Ele tem escala de produção, ele tem uma organização profissional. Então, ainda falta essa organização entre os elos da cadeia. Porque a gente tem o elo bem desenvolvido da pesquisa, a gente tem o elo da produção de alevinos bem desenvolvido, mas a gente tem produtores pulverizados pelo estado todo. A gente tem produtores nos mais diversos níveis de tecnologia. Isso em todas. A gente está falando da aquicultura, da piscicultura, mas na pecuária, tudo igual. Então a gente tem desde do produtor tradicional, que tem pouquíssima tecnologia, não tem assistência técnica, até o produtor que usa as tecnologias mais modernas. Mas isso ainda não está organizado, né? Não é uma cadeia bem planejada. Então, para que a cadeia funcione, como é o da pecuária, né? Tem os produtores de bovinos, tem os frigoríficos, que organizam a demanda de abate, e tem a exportação de carne. Toda a cadeia, quando a gente conseguir organizar ela de forma bem planejada, os elos se comunicarem, né? Você que é da comunicação sabe disso. Sim. Muitas vezes falta é comunicação. O produtor não fala com a indústria não consegue falar com o consumidor, e as coisas não casam. Então, assim, todo esse potencial produtivo, ele precisa ser conversado, ele precisa ser E isso planejado. acontece de forma, sistemática em algum outro estado que dá para a gente citar como modelo? Acontece em diversos estados e aí são coisas culturais, né? Os estados da região sul e sudeste têm muito forte o modelo do cooperativismo. Então a cooperativa organiza os produtores de mesma especialização. Então vamos fazer uma cooperativa de produtores de tilápia. Eles organizam, eles distribuem os insumos, eles distribuem a tecnologia, que é a forma de produzir, e eles compram a produção. Então a cadeia pronta, organizada. E o produtor, cabe a ele fazer o quê? Produzir. Sim. Que já é muito difícil. Já é muito difícil. O produtor Tocantins ele tem que chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, né? Ele mesmo é pesquisador, ele mesmo é a mão de obra, ele mesmo faz o marketing da empresa dele, ele mesmo comercializa. Não dá para fazer tudo direito. Então, esse modelo de arranjo de cadeias produtivas, de arranjos produtivos locais, é que tem que ser organizado. E quando você traz aqui, porque dentro das suas pesquisas se tem muito, né, falando sobre os arranjos produtivos locais, que Isso. inclusive é APLS. É, a PLs que fala, né? Por causa dos APLs, locais. Isso. APLs, certo. E aí, eu trouxe até aqui, se você tiver algum exemplo aqui no Tocantins de algum modelo desse que deu certo. Os arranjos produtivos locais, eles têm algumas premissas, né? Então ele tem que ter, para ser considerado um arranjo produtivo local, uma especialidade produtiva. Então vamos dizer carne bovina.
Especialidade, produção de carne, no mesmo território. O território pode ser a quadra onde você mora, pode ser um município, pode ser um estado todo. Então, eu estou falando da pele da carne bovina, que é uma especialidade produtiva, num determinado território, Tocantins, né? E que ele tem que ter ações conjuntas entre os parceiros, entre os players ou os stakeholders, os termos bonitos do agronegócio. Então, o que que é isso? Eu tenho a produção de carne, que é a especialidade, numa determinada região, que é Tocantins, e os parceiros se conversam. A ADAPEC normatiza como é que é a parte sanitária do rebanho. A coletoria tira a nota, né? O frigorífico organiza a demanda. As empresas exportadoras organizam a exportação. Então, todos os elos dessa cadeia estão se conversando. E o que que você Sim. acha que falta, Laura, para que isso aconteça aqui de forma eficiente? O que acontece? Dependendo de cada cadeia, é uma forma de organização. Algumas demandam poder público, política pública, né? Outras demandam assistência técnica, outras demandam coordenação. Vamos dar um exemplo de um APL que é tipo Tocantins, Capim Dourado. Poxa, o Capim Dourado é daqui, as artesãs são daqui, do Jalapão, não sei o quê. Porque o capim dourado tem mais valor fora do que dentro do Tocantins. Sim. Todo mundo que vem de fora quer comprar uma lembrancinha e levar capim dourado, e quem é daqui não quer usar. O que que falta? Falta uma organização para valorizar o que é da terra, entendeu? E Comunicação. comunicação, fazer o elo entre quem? Poxa, talvez o elo mais fraco seja as artesãs, que ganham menos. Sim. Mas se ela não fizer o capim dourado, quem é que vai fazer? Né? Então, e isso na organização do agronegócio tem diversos modelos, que é o tal do fair trade, que é o comércio justo, né? Todo mundo dentro daquela cadeia tem que ter divisão igual. Eu não posso matar a galinha dos ovos de ouro, matar a artesã lá de fome, deixar ela lá e não fazer a coisa desenvolver. E quando você falou isso, eu lembrei que eu já cheguei aí em supermercados aqui e comprar, a gente estava falando do peixe, né, para comprar o peixe e falar assim, não, mas esse peixe está muito caro, a gente produz peixe aqui, não, mas esse peixe não é daqui, esse peixe vem de fora. Exato. E isso também acontece, né, quando a gente fala aí de uma das suas especializações também é em ovinos e caprinos, e que acaba sendo trazido de outros estados para cá, sendo que aqui tem um grande potencial. Na verdade, de outros países. A carne que a gente encontra nos supermercados de Palmas vem da Argentina ou do Uruguai. Uai, gente, tá errado esse negócio. E por quê? Explica pra gente. É o que eu estou falando. Um abatedor, um frigorífico, ele tem custo. Então, vou dar o exemplo de ovinos e caprinos. Hoje, a realidade do Brasil é: o Brasil importa 70% de toda a carne de ovino e caprino consumida. Por quê? Porque para ser colocada essa carne no mercado, ela tem que ter selos de qualidade, seja municipal, estadual ou federal. A informalidade, o mercado informal, remunera o produtor melhor do que a indústria. Então eu crio ovino na minha chácara. Hoje o mercado de Palmas me remunera a R$ 40 o quilo da carne, limpo. Só que não me cobra qualidade nenhuma. Eu mato um animal lá na minha chácara, entrego e pronto. Para entregar para o frigorífico, eu preciso tirar guia de trânsito animal, pagar imposto na coletoria. O frigorífico não vai comprar um animal só, ele compra uma carga fechada, um caminhão leva 140 animais e o frigorífico me paga R$ 18 o quilo. Então o que acontece? Enquanto a informalidade estiver remunerando melhor, o produtor não entrega o produto dele. O peixe é a mesma coisa. Quem roda os interiores do Tocantins vem na Semana Santa vendendo peixe em Sim. caçamba. Por quê? Porque aquele produtor ele não tem uma escala de produção, nem um peixe de qualidade para entregar no frigorífico. E muitas vezes o frigorífico está lá em Almas. Ele está aqui em Palmas, 400 quilômetros. Ele não vai levar 500 quilos de peixe para lá e o frigorífico não vem buscar. A forma dele desovar isso é no mercado clandestino, né? Então, muitas cadeias elas são desorganizadas ou elas trabalham meio que na ilegalidade, por quê? Porque o mercado ainda remunera melhor do que a agroindústria. Mas a agroindústria é uma empresa, ela precisa de escala, precisa de qualidade. Então, tem que casar isso. Muitas vezes fala assim: ah, mas o produtor não tem como entregar para o frigorífico. Aí é a questão da organização. Um produtor não tem. Mas se eu juntar os 10 produtores de Palmas Fizer para uma fazer uma cooperativa. venda para a cooperativa, o frigorífico vem buscar. Então é parte da organização. E muitas vezes os profissionais do agronegócio não gostam de trabalhar a parte da gestão, principalmente gestão de pessoas. Eu sempre falo para meus alunos, né? Tecnologia, drone, inseminação, tudo que vocês quiserem, mas tudo gira ao redor de pessoas. Você trabalha com pessoas, você dá informação para as pessoas, a tua mão de obra depende de pessoas e quem te paga são pessoas.
Então eu tenho que saber lidar com pessoas. Ah, eu fiz zootecnia veterinária porque eu gosto de bicho. Eu também, mas eu não converso com eles. Aliás, eu até converso, mas eles não me respondem. São pessoas. Então, quem organiza as cadeias, quem faz a comercialização, quem faz a comunicação, são pessoas. São pessoas. E quando você leva isso, essa realidade do mercado, isso tudo que você vê aqui fora para dentro da sala de aula, como que você vê a percepção da questão mercado de trabalho, sala de aula e depois sala de aula, mercado de trabalho novamente? Então, assim, porque são duas realidades completamente diferentes. Uma é o que o estudante está vendo ali dentro dos institutos, das universidades, e outra é o que ele encontra de fato ali na hora de aplicar aquilo. Se você quiser até trazer algum case, por exemplo, de algum estudante seu que falou assim, não, mas lá a gente faz de tal forma, e aqui eu estou estudando desta outra forma. A gente tem inclusive alguns trabalhos publicados nessa área, né? Mostrando que a universidade, seja nível graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela te prepara tecnicamente. O conhecimento técnico, ele é excelente, ele é a base, mas as mudanças das gerações são muito grandes. Então, hoje inventaram um tal de inteligência artificial, chat GPT. Na minha época, eu ia para o campo, o produtor me perguntava alguma coisa, eu tinha que saber para responder. Hoje, se o aluno não souber, ele está numa fazenda que tem Starlink, ele pega o celular e ele descobre tudo. Mas ele tem que saber perguntar também. Ele tem que saber perguntar, mas facilita a vida dele, Facilita. né? E Sim. aí, o que que acontece? Por outro lado, o estudante de hoje, ele não é preparado para as relações interpessoais, Hum. para a comunicação, a questão da empatia. Muitas vezes ele acha, o produtor é velho, é ultrapassado, não está me entendendo, não sabe de tecnologia. Então, assim, a gente tem uma diferença de gerações. Ontem eu fui numa palestra na Uniteams e eu estava falando para os alunos. Meu primeiro ano de faculdade, em 1996, na primeira aula, o professor levou a gente na biblioteca para abrir um e-mail. Em 1996, ninguém sabia o que era um e-mail. Aliás, é o mesmo que eu uso até hoje, clauberzotec@hotmail, né? Hoje, esses meninos já nascem com Instagram. A criança nem nasceu, tem um Instagram. Então, para eles, tudo é muito fácil. Só que, por outro lado, essa formação humanística, né? Que são aí, que é o povo da gestão, do marketing chama de hard skills, soft skills e tal, é muito falha. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem preparado um técnico e o mercado tem demandado uma pessoa. Porque as empresas mesmos falam, Cláudio, o treinamento técnico eu dou aqui. Eu vou treinar ele de acordo com os produtos que a empresa vende, com o serviço que a empresa presta. Eu preciso que ele seja proativo, comunicativo, tenha empatia com essas ferramentas de trabalho. Então, muitas vezes o que acontece? As universidades estão preparando um profissional com um perfil diferente do que o mercado exige. Quando você tem um profissional que a carreira dele é focada para mestrado e doutorado, o viés tecnicista é fantástico. Ele já começa a Sim. publicar, já vai montando um currículo para mestrado e doutorado. Para as empresas, hoje pouquíssimas empresas me pedem o currículo. Eles me ligam e falam, eu quero um aluno assim, assim, assado. Eles pedem as características comportamentais do aluno. E isso, né, quem ensina? A vida. A Ah, faculdade também ensina, sim, complementa né? muito. Por isso a gente tem que colocar os alunos em pesquisa, em extensão, em estágio, levar em visita técnica, para eles terem a vivência. Hoje, muito aluno que chega na área do agronegócio, das ciências agrárias, não tem vivência com o campo. Nunca conviveram, não tem familiaridade. Ah, mas são profissões da moda, são profissões que, né, estão em alta, estão dando dinheiro? Sim, mas para quem não teve familiaridade, para quem não tem essa raiz mais com o pé no campo, é mais um dificultador. Então, a gente precisa formar tanto o aluno no viés tecnicista quanto humanista. É um Certo. desafio muito grande. Ah, eu tenho certeza. Só de ouvir você falar, eu já imaginei o tamanho da dificuldade É. que é para você E o formar conflito de alguém. gerações, né? Porque os Sim, alunos estão se formando hoje, eles entram na faculdade com 17 para 18 anos, com 22 anos estão formados. Se for fazer mestrado e doutorado, alguns com 28 já são doutor e não tiveram experiência de vida nenhuma. Moram, inclusive, com o pai e com a mãe, sim. nunca trabalharam e vão ter um choque de geração, porque normalmente o empregador dele tem a faixa etária aí de 50 anos acima, não é tão afeito a tecnologias, não tem tantas facilidades, né?
Então, fazer casar isso aí é uma coisa complexa na formação aí do profissional. Eu imagino. E quando você olha, para o futuro da zootecnia e do agronegócio, né, olhando daqui 10, 15 anos, igual você citou agorinha, que lá em 1993 você abriu seu primeiro e-mail. Hoje, a gente está em um turbilhão de informações o Muita tempo coisa. todo, vem de todos os lados. Então, assim, tudo muda também muito rápido, mas aquela base, ela continua. Então, como você enxerga esse mercado daqui 10, 15 anos aí, tanto do agronegócio, tanto para os estudantes, aqueles que estão entrando agora, quanto para aqueles que estão saindo também da universidade? É. A gente tem um cenário assim, Sara. Tanto da, do demandante, né, que são as empresas, as fazendas, quanto do estudante, a gente tem visto um perfil assim, ó, vai ficar no mercado quem for profissional. Não vai ter mais espaço, aliás, já não tem, para o pecuarista que cria de qualquer jeito, que não tem controle gerencial, que não é profissional. Hoje a gente tem visto a pecuária, a maioria dos produtores tradicionais saindo da atividade, arrendando terra para soja. Sim, Por que que ele saiu da atividade? Porque é ruim? Não, porque ele não se adequou às mudanças. Ele ainda quer produzir como se fazia 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente matava um boi com 5, 6 anos. Hoje o mercado o tal do boi China, que é um boi com 24 meses pronto para o abate. E ele não se profissionalizou, ele não se tecnificou para poder produzir esse animal. Então ele está fora do mercado. Ele tem um produto que o mercado não compra. Ou se compra, não paga um preço atrativo. Então, quando a gente fala de profissionalização, é o quê? É um profissional, o futuro agrônomo, zootecnista veterinário, que está antenado com o mercado. Ele não só sabe produzir boi, mas ele está de olho na televisão falando, oh, peraí, ó, a China está desenvolvendo, esses caras compram boi, compram frango, o que que eles compram, como é que se produz, quais são as exigências. Hoje precisa de selo de sustentabilidade, selo de bem-estar animal, e o produtor mais antigo ele pensa, ah, isso é frescura. Não, isso é um agregador de mercado, porque se eu não tivesse selo, eu não vendo. E se eu sim. não vendo, não tem por que ter atividade, né? Então a questão da sustentabilidade, ninguém quer mais saber de produtos que destruam o meio ambiente, que não sejam socialmente justos. Pô, então uma empresa que tem um selo de sustentabilidade, ela tem um diferencial. É como um profissional que tem só graduação, o outro que tem mestrado, o outro que tem doutorado, né? Então tudo isso aí são coisas que vem agregando, que vem mudando muito rápido, né? A gente tava falando, poxa, eu quando fazia desenho técnico era na prancheta. Hoje ninguém desenha mais à mão, é tudo no AutoCAD. Eu sou um profissional que não acompanha essa mudança. Todos os meus alunos sabem mexer com drone, satélite, georreferenciamento, né? Eu ainda quero olhar no mapa. Então, olha como em poucas gerações, né, a Sim. coisa mudou. E o pecuarista, ele tem se modificado também, e inclusive o perfil. Hoje, muitos pecuaristas, eles não têm raiz no agronegócio. É um profissional liberal bem-sucedido na cidade. Ele é um médico, um advogado, um promotor e que tem a atividade pecuária ou agrícola ou agropecuária como fonte de investimento. E quem trabalha com investimento não entra para perder, ele entra para ganhar. E ele quer um profissional o quê? Que saiba, além da parte técnica, a parte de gestão, controle. Hoje, a maioria da demanda que eu tenho por profissionais são profissionais na área da gestão. Então, que vá tomar conta da. Se precisar, nem precisa ir no curral. É Por... gerenciar o É negócio. gerencial. Quem está lá na fazenda manda as informações, ele aqui com planilha, com softwares, ele sabe o que que precisa fazer, quando que precisa vender, comprar, quais são as áreas da fazenda. Ou seja, ele precisa ter conhecimento desde o coxo até a parte de sanidade como um Exatamente. todo. No entanto, mais do que isso, ele precisa entender de pessoas, Exatamente. porque ele vai lidar com pessoas o tempo todo. Então a gente já vai levando os alunos para esse caminho, porque muitos deles entram naquela coisa de não, eu vou montar cavalo. Não, isso aí quem faz é peão. Você não vai ser um peão. Nada contra, é uma mão de obra Sim. necessária e fundamental, mas o cara está se capacitando para ser um técnico. Então hoje a gente tem profissionais que trabalham aqui em Palmas, gerenciando 10, 15 fazendas. Quem está lá nas pontas manda as informações, imagens via drone em tempo real, e o cara controla tudo, né? Eu até brinco, hoje a presença feminina no agronegócio é assustadora. Sério? Eu tô aqui. Na época que eu estudei, uma turma de agronomia, uma turma de zootecnia, de 40 tinha 3, 4 mulheres. Hoje, todas as turmas que entram no IFTO, 70% é de mulheres, tanto na agronomia quanto na zootecnia.
Nós vamos formar agora a primeira turma de zootecnia, de 40 alunos que entraram, vão se formar 8. 8 mulheres. A presença delas no campo hoje é destaque por quê? Porque a mulher é muito mais meticulosa e cuidadosa com gestão, anotação. Ela não faz questão de estar dentro do curral, laçando, disputando quem faz mais força com os peão. Não, a mulher quer fazer o trabalho dela, mostrar o resultado, ganhar o salário dela e pronto, acabou. E em muitas propriedades hoje a demanda é por mulheres. Você fala, não, ó, eu preciso de mulher porque é para o trabalho de gestão, etc, etc, etc. Porque o homem ele ainda tem aquela coisa, não, eu quero é andar a cavalo, eu quero estar no curral. Esse profissional não tem mais espaço. Isso a gente faz de final de semana, eu faço, eu adoro. Sim. Se puder eu ando a cavalo, eu laço, eu faço o que for. Mas no dia a dia você não é pago para fazer isso, né? Então, Muito bom. E antes da gente estamos caminhando para o fim, infelizmente, mas eu queria retomar aquela questão que a gente falou da ovinocultura e também dos caprinos, que eu fiquei aqui com a pulga atrás da orelha. Gente, se está vindo de outros países, não tem algo que a gente possa. É claro que você falou, né, de estruturar as cadeias, mas mais do que isso, de repente a gente, através desse podcast, chega a pessoas que a gente possa ver, talvez olhar isso com um olhar diferente, trazer um investimento diferente para o Tocantins. Existe alguma coisa que dá para ser feita nesse sentido aqui no estado? Ou que já esteja sendo feito de repente? existe, sabe? Quando eu falo, as pessoas não gostam muito, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Sim, Chama trabalho. Por quê? Como a cadeia produtiva da ovina e da caprinocultura, ela tem um ciclo muito mais rápido que o da bovinocultura, ela demanda muito mais trabalho, muito mais tecnificação e profissionalismo. As pessoas têm aquela ideia o que, eu vou criar carneiro, eu vou criar bode, porque eu vi que são animais rústicos que sobrevivem em qualquer lugar. Veja bem, uma coisa é criar. Criar é manter o animal vivo. Estou criando. E a outra é produzir, que é ganhar dinheiro com aquilo. sim. Então, tudo que se sabe fazer na pecuária bovina, melhoramento genético, nutrição, confinamento, transferência de embrião, se faz na ovina e na caprinocultura. Mas não é uma atividade, vamos dizer, com tanto glamour. Sempre que você vê uma reportagem remetendo a ovinos e caprinos, está atrelada à pobreza, subsistência. Passa lá no Globo Repórter, a seca do Nordeste. O que que vem depois? Bé, o cabrito andando. Não tem uma novela O Rei do Bode, mas tem a novela O Rei do Gado, né? Então sempre é uma atividade, e isso tem esse diagnóstico, foi feito, a Secretaria da Sério? Agricultura fez um diagnóstico da atividade no Eu acho a Tocantins. carne tão cara, meu Deus do céu. Pois é, mas é por quê? Porque ela vem de fora. Esse diagnóstico foi feito, a Embrapa fez em 2002, Embrapa Sobral, que é o centro de referência em caprinos, e eu estava aqui no estado já, eu participei desse diagnóstico. O diagnóstico da Embrapa foi que o estado inteiro tem condições edafoclimáticas e produtivas para ovino-caprinocultura. Então não há, o clima não ajuda até. Não. Mas a tradição é pecuária bovina. Toda Cultural. propriedade aqui no Tocantins que mexe com ovinos e caprinos, ela é a quarta, quinta ou sexta atividade. E ela é vista como subsistência. Ah, não, para pecuária eu invisto, na agricultura eu invisto, na piscicultura eu invisto, e esses bodes deixa aí para eu comer um de vez em quando, para dar para o vizinho. Então não é uma atividade com viés empresarial. Eu sou técnico da ARCO. A ARCO é a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos. É como se fosse a BCZ dos bovinos, né? Sim. Eu sou o único técnico no estado. Nós já tivemos 35 produtores afiliados à ARCO trabalhando com genética, animal registrado, PO. Hoje nós temos só 3. Por quê? Porque não tem um mercado constante de venda. Quando tem as feiras como Agrotins, as exposições agropecuárias, vêm expositores de outros estados, da Bahia, do Sergipe, trazendo a genética deles para vender aqui. E por incrível que pareça, a síndrome do cachorro vira-lata, né? Parece que o que é de casa não serve. O produtor fala, comprei um carneiro da Bahia. Fala, mas comprou uma porcaria, o que tinha aqui era muito melhor, adaptado ao nosso clima, à nossa pastagem, mas o status de dizer que comprou um animal de fora. Então, assim, é uma atividade que não tem um status e é uma atividade que falta mão de obra. Por quê? Tanto os técnicos quanto os funcionários, a mão de obra na fazenda, não é capacitada para ovino e caprinocultura. Acha que são pequenas vacas. São animais completamente diferentes, com hábito de pastejo diferente, com doenças diferentes, com mercado diferente. O ciclo de produção, para você ter uma ideia, uma ovelha, ela tem uma gestação de 5 meses. Ela desmama o animal com 2 meses. E com mais 4 meses ele está pronto para o abate. Então é um ciclo muito rápido.
pare de dois. E quando a gente vê isso em manejo diferente e tal, as pessoas se assustam. Por quê? Como é um animal muito mais rápido, demanda muito mais trabalho, Sim. né? E às vezes a pecuária é muito mais fácil, porque você larga lá a vaca, vai demorar 9 meses para parir, mais 9 meses para desmamar um bezerro. Bezerro, preço esteja bom ou esteja ruim, tem liquidez, ele vende. Às vezes ovino e caprino não vende. Então, uma coisa que a gente também fala da atividade. Você fala assim, Cláudio, eu quero comprar 1000 novilhas. Se eu pegar o telefone em 2 horas, eu acho 1000 novilhas para você comprar, de gado Nelore. Aí você fala, Cláudio, eu quero comprar 100 ovelhas, no mesmo padrão, da mesma raça, eu não tenho aonde achar isso no Tocantins. Eu vou achar 10 numa fazenda, 5 na outra. Isso demanda tempo, custo, frete para você ir buscar. Então é uma atividade que no Brasil inteiro ela ainda não tem uma representatividade. Por quê? Até quando você analisa o consumo de carne, não é uma carne de frequência. Que a pessoa fala, eu como carne de caprino ou de ovino uma vez por semana. Quando é que você vai comer essa carne? Atividades festivas. Casamento, batizado, churrasco, fim de ano, não é Mas a isso? impressão que eu tenho é que come assim de vez em quando porque é caro. Exatamente. Então, por que que é caro? Porque não tem no mercado. Aí é a questão da organização produtiva, né? Lei da oferta e da procura. Quanto menos tem, mais o preço sobe, né? Menos produtores, produtor pulverizado, pouco rebanho. E não é para falar que no estado, e eu sei a história da ovinocultura no estado todinho, que eu vim aqui para fazer isso, nós já tivemos 10 associações de produtores no estado. Eu fui presidente por 3 anos lá em Gurupi, de uma que se chamava A Sorte, né, que era da região sul do Tocantins. Mas as pessoas entram, é a questão cultural que a gente estava falando, né? Aqui no Tocantins as pessoas ainda têm a função assim, vamos abrir uma cooperativa? Vamos. O que que eu vou ganhar de vantagem? Você não vai ganhar vantagem nenhuma, você vai entrar para trabalhar, para somar esforços com outros produtores, para todo mundo ter um bem comum. Essa cultura, as pessoas já nascem vendo no sul. A pessoa já nasce numa família que trabalha na cooperativa, que compra no mercado da cooperativa, que abastece no posto da cooperativa. Aqui a pessoa quer fazer uma cooperativa para ganhar vantagem. Sim. Não tem almoço grátis, né? Não tem trabalho sem custo. Então é mais a parte da organização, mas é uma cadeia que em outros lugares do mundo a carne é de preferência e aqui tinha tudo para dar certo. Um dia vai dar certo. Um dia vai dar Ainda falta organização, ainda tem um caminho longo a para percorrer, trilhar, mas mas vai dar certo. vai dar certo. Cláudio, a gente tem inúmeras outras coisas para conversar. A gente não conversou 50% do que a gente tinha anotado. Vamos marcar parte 2 do Parte 2 podcast. do podcast, mas eu quero agradecer porque foi uma aula, muitas coisas que eu não sabia que você trouxe aqui. Tenho certeza que vai enriquecer demais o pessoal que está em casa e agradecer de verdade mesmo, de coração, pela sua participação aqui, pelo seu conhecimento. Parabenizar pelo trabalho que você desenvolve no IFTO há tantos anos e não só no Instituto Federal, né, como a extensão que vocês levam aí para a zona rural do Tocantins. Parabéns. Muito obrigado, a gente agradece aí toda e qualquer oportunidade para falar do assunto que a gente gosta, para difundir o agronegócio, né, para difundir novas tecnologias, a pesquisa e para incentivar outras pessoas a virem somar com a gente, porque ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu já estou do meio para o fim, agora tem que Trazer gente. puxar a turma nova. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado.